Bom dia, Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe mais uma manhã, mais uma gloriosa manhã, mais um amanhecer em Jesus. E estamos aqui meditando a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Famoso texto, e tão especulado texto, por teólogos, por estudiosos, por curiosos, sobre o espinho da carne, né? Onde o apóstolo Paulo fala para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações que foram dadas a ele, né? Ele fala que foi colocado nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se exaltasse. E ele, por causa desse espinho, pede ao Senhor 3 vezes que o Senhor o livre disso, e ele o faz até com boa vontade, segundo diz. Deus fala com ele: olha, a minha graça te basta. Ele fala: a minha graça te basta. E ele diz que o poder de Deus, Deus fala com Paulo, se aperfeiçoava nessa fraqueza dele. Ele fala aqui, mais para frente um pouquinho, quando ele fala: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa mensagem, irmãos, aleluias, é uma mensagem muito especulada. Há estudos, há teólogos, mas ninguém traz uma definição que possa dizer é isso. E se ela escreve, diga é isso e pronto, a revelação é esta. Há especulações que falam sobre enfermidades, há especulações que falam sobre doenças crônicas, sobre algum defeito físico, sobre alguma sequela talvez das vezes que ele foi chicoteado, espancado, apedrejado. Há especulações que tratam até de sentimentos, pensamentos talvez indesejosos para Paulo, por ser um homem sozinho. Há todo tipo de especulação. Mas nós estamos aprendendo e vendo uma coisa: quando o Novo Testamento trata de espinho, quando o Novo Testamento fala de espinho, em todo o Velho Testamento, a Bíblia, quando trata de espinho, ela trata o espinho para figurar o ímpio, para figurar o inimigo, para figurar, é uma metáfora, é uma simbologia do ímpio, do inimigo. Há texto que fala que o ímpio será como espinho para Israel, os adversários que vêm com Israel serão como espinhos. O espinho, quando ele entra numa pessoa, ele tem um veneninho próprio, que a função dele, enquanto ele está lá, é inflamar o local, é trazer um ardor, uma queimação no local, algo que incomoda, e aquilo vai incomodando, e aquilo vai incomodando. Se você não tirar aquilo, pode inflamar. Às vezes o corpo expele ele para fora por conta própria, e às vezes não, ele fica, inflama, e vai causar um incômodo até aquele espinho ser tirado. E entre muitas coisas que nós já ouvimos, nesses 23 anos de igreja que temos servindo a Deus, de muitas coisas que já ouvimos e discutimos, eu entrei num consenso que eu creio que é uma das revelações de Deus, e é a visão que eu vou entrar esta manhã para você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Apóstolo Paulo era um homem que, se você ler, estudar, pegar a biografia deste homem, tentar entender este homem, ele era um homem de um nível espiritual muito elevado. Era um homem que não se importava com coisas terrenas e materiais, porque ele abandonou o poder, ele abandonou prosperidade, abandonou uma posição de status na sociedade romana, na sociedade judia também, para fazer a obra de Deus, atendendo a um chamado sobrenatural. Apóstolo Paulo era um homem que não ia se importar com muitas coisas, ele era capaz de viver sofrimentos e sofrimentos, como ele mesmo relata em suas cartas. Apóstolo Paulo sozinho é quase 40% do ministério da Nova Aliança. Apóstolo Paulo, ele tinha uma vida regada à oração, regada a buscar a Deus. Mas tinha uma coisa que nós aprendemos e entendemos que pode ser o espinho na carne de muito cristão. Apóstolo Paulo, desde quando foi chamado, pelo que ele foi, pelo que ele era, da forma que ele foi chamado, da forma que ele foi colocado no ministério do apostolado, ele, desde quando começou a sua carreira de ser chamado, ele foi enfrentando a oposição dos da fé. O espinho na carne de Paulo não era um inimigo ímpio, não era inimigo de seitas, de outras religiões, porque esse não era inimigo dele. Ele alcançava esses com a pregação para os gentios. Ele pregava para os gentios, ele anunciava a palavra para aqueles que eram inimigos de Deus, para aqueles que não queriam Deus,
Mas apóstolo Paulo, se você ler o Novo Testamento, se você ler o livro de Atos e as epístolas paulinas, você vai perceber que apóstolo Paulo viveu a sua maior perseguição dentro da igreja. Apóstolo Paulo viveu a sua maior perseguição dos líderes da igreja, o apostolado, os apóstolos. Então até nomeados, que não eram só os outros que conhecemos, tinha muito mais apóstolos. Eram os perseguidores implacáveis de Paulo. Eram aqueles que sempre estavam colocando em xeque. Eram aqueles que sempre estavam perseguindo, tentando contrariar as pregações e o ministério de Paulo. Paulo sempre se preocupa em confirmar o seu ministério, em escrever a certeza e a convicção que ele tinha do ministério ao qual ele foi chamado. Que ele foi chamado diretamente por Jesus Cristo, que já estava assunto ao céu, já tinha sido ressuscitado, já estava na glória. E isso causou muito impacto pelo que ele foi, pelo que ele era, pelo poder que ele tinha entre os romanos e judeus, político e religioso, e pela forma qual relata-se o chamado dele. Apóstolo Paulo, então, ele tem, aleluias, uma implacável perseguição, uma incessante perseguição ministerial. Eram os próprios apóstolos, Pedro, Tiago e os demais apóstolos que tinham problema com Paulo. Paulo teve contendas com Barnabé, com Marco. Paulo, quando está escrevendo sua última carta e já está preso, esperando a morte, tendo a revelação que ele ia morrer, ele escreve a Timóteo e reclama que ninguém foi o visitar quando ele estava preso e ninguém foi ao julgamento dele para prestar um apoio, uma solidariedade. Apóstolo Paulo, no fim da sua vida, ele não teve a compreensão, a comunhão, não teve os irmãos em Cristo, o ministério apostolado em favor dele. Ele reclama que estava sozinho e pedia a capa na carta dele porque estava com frio na sua prisão, vivendo na solidão. Nesta manhã, dentro deste prisma, dessa revelação que eu não posso explicar porque o tempo é curto, quero te dizer que todos nós temos um espinho na carne, e esse espinho na carne que nos incomoda é a convivência dentro da igreja. É os nossos problemas com o nosso irmão, é os nossos problemas com a oposição dentro da igreja, dentro da fé, dentro da família. Quantos de nós, quantos que estão me ouvindo, já viveram isso, ou conhecem pessoas, ou tratam com pessoas, ou estão vivendo isso? Até mudam de igreja, até mudam de ministério, porque estão vivendo a indiferença, os problemas dentro da igreja. Apóstolo Paulo muito escreveu sobre comunhão, sobre respeito, sobre amor, sobre a unidade, escreveu sobre seguir a paz com todos e a santificação para vermos Deus. Apóstolo Paulo escreveu muito sobre o respeito, um para com o outro, sobre viver em comunhão espiritual. Apóstolo Paulo, ele vivia a dor, o espinho incomodava, era a oposição do apostolado, da liderança. Ele era praticamente um apóstolo anônimo, muito sozinho em suas viagens, porque ele não era compreendido da forma que Deus o chamara e que Deus o fizera na vida dele. A visão que ele pregava, que ele acreditava e que o honrou, porque a Bíblia mostra que ele foi honrado, causaram nele a dor e a aflição de ter a perseguição dos apóstolos, daqueles que ele queria ter momentos de conversa, de conversar, de desabafar, de chorar. Ele era perseguido. E nós hoje no mundo temos vivendo isso, porque nós somos seres humanos e nós dependemos de uma vida social, de comunhão com o pai, com a mãe, com o filho, com a irmã, com o namorado, com a esposa, com o esposo, no emprego. Precisamos da comunhão na igreja para viver. A gente fala que não. Ah, não, mas eu não preciso, meu negócio é com Deus. Peraí, esse negócio é com Deus, mas tu vive com o homem na terra. E você depende, eu dependo sim de uma comunhão, de uma vida com as pessoas. E Satanás tem colocado esse espinho no meio da igreja. A falta de comunhão, a falta de união, a falta de compreensão, a falta de cumplicidade, de unidade. Satanás tem impregnado a semente da facção, da dissimulação, da separação, do individualismo, do egoísmo, da incompreensão, da intolerância. Esses sentimentos no meio do ser humano, da sociedade, é o espinho na carne que produz guerras, que produz divisões, que produz ministérios que nascem frutos de discussões, das desavenças. Esse espinho na carne é o que tem destruído famílias, é o que tem destruído os lares, é o que tem feito pessoas não darem certo. Os mais fracos entram em lutas e problemas psicológicos terríveis por conta de não conseguir conviver.
A convivência é algo necessário. A unidade, a koinonia, a comunhão é algo muito necessário. Irmãos, o inimigo tem destruído isso. O inimigo ele tem minado. O Senhor nos criou para sermos unidos. A Bíblia fala que o cordão de 2 dobras é forte, de 3 é mais forte, aí não é tão fácil. É importante serem 2, porque se um cair, o outro ajuda. A Bíblia é rica, não preciso citar em versículos falando da importância do amor, da união, da compreensão, da convivência familiar, social, convivência profissional, convivência ministerial. O quanto é difícil para pastores conduzir seus ministérios. O quanto é difícil para empresas terem funcionários e manter eles ali dentro, porque essa questão da convivência tem sido um espinho na carne, tem causado ardor, tem causado um incômodo. E talvez você viva esse espinho na tua carne. Você viva o ardor incômodo de contendas intermináveis, de um histórico de discussões, de desentendimentos. Não consegue chegar a um consenso, a um ponto de comunhão. E vive aí hoje, talvez, uma situação que você carrega a falta de perdão de alguém, ou você mesmo por alguém. Talvez você não está mais convivendo com alguém para evitar transtornos, porque você não consegue conviver com quem você queria conviver. Nesta manhã Deus está falando dos problemas de convivência, que são sérios. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Seguir a paz com todos. Não é só com os crentes, não. Não é só com os irmãos, não. Não é só no serviço da família, não. Seguir a paz com todos. E seguir a paz é ter um sentimento de união, de amizade, de amor. Seguir a paz é ter compreensão, é ter tolerância. É saber renunciar, às vezes, meu desejo, as minhas vontades. É saber me colocar à parte da minha visão para respeitar o irmão que está do meu lado. Não é impor as coisas que eu acho. Seguir a paz com todos mexe com o caráter, mexe com a personalidade. Eu tenho que ser maleável. Eu tenho que ser, muitas vezes, um homem que renuncia. Um homem que abre mão. A vida do ser humano é uma vida de renúncias. É uma vida de renúncias e sacrifícios pelo próximo. A cruz é a maior simbologia disso. O carregar da cruz de Jesus era o carregar o nós. Ele carregava eu, você, a humanidade, o pecado, o mal. Todo ser que respira, que respirou, que vai respirar ainda, ele carregou naquele madeiro. A cruz é simbologia da convivência. O pouco período que houve uma boa convivência na igreja, o pouco momento que é um relato na Bíblia de um momento maravilhoso, houve prosperidade, houve crescimento, houve poder de Deus, houve manifestação de glória. A convivência, o viver entre famílias, aleluias, é uma coisa tremenda. Ela produz crescimento espiritual, ela produz crescimento financeiro, ela produz crescimento pessoal. Ninguém vive sozinho, ninguém faz nada sozinho. A humanidade começou com 2, Adão e Eva, não começou só com 1. Não tinha como começar a humanidade com 1, foi Adão e Eva 2. Jesus Cristo envia de 2 em 2 os discípulos. Jesus Cristo, quando ia a um monte, um lugar separado, ia sempre com alguém com ele. Não se faz nada sozinho. É necessário nós entendermos a importância da comunhão, da koinonia, do envolvimento, da cumplicidade. Temos que ser cúmplices do outro. A Bíblia fala que nós somos cooperadores um do outro em Cristo Jesus. Nós somos cooperadores de Deus, edifício do Senhor, e somos cooperadores em Deus uns dos outros. Temos que cooperar no amor, na compreensão, na tolerância, no perdão. Por que Jesus ensina a gente a perdoar 70 vezes 7? Por quê? Por quê? Porque a convivência ela tem que ser interminável. Vai ter um probleminha, a gente conserta e vive. Vai ter um probleminha, a gente conserta e vive. Por isso que ele ensinou a perdoar 70 vezes 7. Para mostrar para nós que temos que conviver. Não é perdoar uma vez, 2, 3 para mandar embora e some. É esse o espinho que o diabo tem posto na nossa vida. Porque ele sabe que se nós não convivemos, Jesus fala o quê? Que o reino dividido não subsiste. O reino dividido ele cai. Se nós dividirmos um reino, nós diminuímos a força. Diminuímos o montante que faz a força. Diminuímos o poder da união que produz força. O reino dividido, uma família dividida em sentimentos egoístas, uma família dividida em visões egoístas, que ninguém se entende, ninguém se aceita, ninguém se tolera, ninguém sabe fazer um mesclado, um misto das coisas para poder fazer melhor. É isso que gera na igreja, no trabalho, na família, na sociedade. E vemos o quê? Um mundo intolerante, um mundo de violência verbal, física, um para com o outro.
intolerância pelos erros dos outros, não conseguimos conviver, aceitar e perdoar, somos egoístas em todos os nossos sentimentos. O espinho na carne de Paulo, na revelação desta manhã, para mim e para você você tem convivido bem? Você tem abrido mão? Porque conviver bem, para os que são espirituais, para os que têm o Espírito Santo, é abrir mão do próprio querer, em nome de um bem-estar, de uma união que produz salvação. Jesus Cristo abriu mão dele, do querer dele, para viver com muitos, com pensamentos e ideias diferentes. E lá na cruz ele morreu por todos, perdoou a todos, ele fez aquele sacrifício por todos. Até porque se gritaram há pouco tempo atrás, gritaram para ele, prende ele e solta Barrabás. Ele morreu por todos. A convivência é aceitar a indiferença, é aceitar a oposição, é aceitar aquilo que está se diferenciando do que eu penso. A convivência. O espinho na carne tem sido esse de muitos cristãos. O espinho na carne tem sido isso. Não conseguimos conviver de forma adequada. Não conseguimos seguir a paz com todos. E perdemos a oportunidade da santificação, porque para a santificação é um e carne andar junto. Eu não tenho santificação com Deus se eu não tiver paz com você que está me ouvindo. Eu não tenho santificação com Deus se eu não tiver paz com o meu pastor, com o meu opositor, com o meu perseguidor. É por isso que Deus mandou você orar pelo inimigo. É por isso que ele faz tomar um tapa na face esquerda, oferece a direita. É por isso que ele fala, se o cara te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Não tem santificação com Deus se não houver paz com o teu próximo. A santificação com Deus não é só uma coisa individual, como muitos pensam, isso é egoísta. A santificação com Deus está associada à paz com os irmãos, à paz com a família, à paz com a sociedade. E aqui fica a minha palavra, eu agradeço, fico em paz em nome de Jesus. É rápida a reflexão, é rápida a revelação, mas é o que Deus passou. Entenda o mistério de Deus e receba essa mensagem no teu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Pai do Senhor.